Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era só uma adolescente quando vi o Gilson pela primeira vez. E o mais curioso é que eu não fazia nem ideia de que ele fosse o namorado da minha irmã. Até porque ela não tinha contado nada em casa que estava namorando. Um dia, eu ali conversando com uma amiga no portão, de repente chegou um rapaz de bicicleta. Parou ali do nosso lado e perguntou: "Você é irmã da Gleice? Sabe me dizer se ela já chegou do serviço?" Falei que não. Mas nem atinei perguntar quem ele era e de onde que conhecia a Gleice. Simplesmente falei que ela não estava em casa. Ele voltou a montar na bike e foi embora. Mais tarde, os dois chegaram juntos e eu, naturalmente, aí fiquei surpresa ao vê-los de mãos dadas. E só então foi que a danada me contou que eles estavam namorando. E olha que rapaz bonito. Só que, juro, nunca imaginei que fosse sentir alguma coisa por ele. Ele começou a frequentar a nossa casa direto. E aos poucos, eu fui me afeiçoando a esse rapaz. Sabe, alguma coisa que nem eu mesma sabia o que era, começou a despertar em mim. Talvez por eu ser uma adolescente. E nessa época a gente sabe, né, que se impressiona muito fácil. Mas a grande verdade é que, a partir de uma altura, sempre que ele chegava em casa, eu ficava toda desorientada. Não sabia o que fazer. Ficava nervosa quando ele falava alguma coisa comigo. Quando eles estavam juntos, ele e a minha irmã, eu ficava disfarçadamente reparando no jeito dele com ela, no modo carinhoso, como se tratavam, e inexplicavelmente acabei me encantando por ele. Deus do céu, juro que não foi premeditado. Até porque naquela época eu não tinha nem capacidade para premeditar qualquer coisa nesse sentido. Foi completamente espontâneo a convivência ali, ele sempre ali, tratando a minha irmã daquele jeito, né? Acabei me encantando por ele. Justamente pelo meu cunhado. De certo modo, ele acabou sendo, ou se tornando, uma espécie de referência masculina para mim ali em casa. Já que a Gleice era minha única irmã. Nossos pais eram separados, morávamos com a nossa mãe. Ou seja, me encantei por alguém que não devia. Me apaixonei pelo homem proibido. De qualquer modo, nunca fiz nada para atrapalhar o romance deles. Pelo contrário, tudo o que eu queria era a felicidade da minha irmã. E também nunca dei a parecer, nunca dei bandeira do que estava sentindo, até porque, como que eu iria lidar com uma situação dessas? E de mais a mais, eu não passava de uma adolescente. Na época em que conheci o Gilson, tinha 14 para 15 anos. Depois de 1 ano e 5 meses de namoro, eis que minha irmã acabou engravidando. E eles então, de comum acordo, foram morar juntos. Dali umas 3 ou 4 semanas, foi bem rápido. Casaram apenas no cartório. E como eles ficaram morando ali bem pertinho de nós, praticamente na mesma rua, pelo fato de continuar tendo contato com ele, aquela paixão que eu sentia foi me acompanhando ao longo do tempo. Só que é claro, eu tinha consciência de que era um amor que não tinha nada a ver. Era um amor sem futuro. Além de eu ser novinha, muito novinha, ainda era o meu cunhado. Quer dizer, eu tinha até vergonha de que alguém desconfiasse que eu estava gostando dele. Era apenas um sonho, uma fantasia. Algo que
eu sabia lá no fundo que jamais poderia se tornar realidade. Eu acho que ninguém nunca desconfiou mesmo de nada, viu? Porque eu ficava com outros rapazes, até namorar eu cheguei a namorar, até que quando completei 21 anos, acabou acontecendo comigo o mesmo que aconteceu com a Gleice. E engravidei do meu namorado. E isso acabou precipitando tudo. Ele me levou para morar com ele, só que na casa da minha sogra. Sabe, no começo, pelo fato de tudo ser novidade para mim, até que eu estava adorando a ideia. Estava adorando porque um filho, meu Deus, é uma coisa, mesmo quando a gente é praticamente criança, adolescente, filho é sonho de toda mulher, seja a idade que ela tem. E a ideia de ter minha casa, quer dizer, minha não, né? Meu quarto, meu e dele, porque a casa era da mãe dele. Mas eu comecei a viver assim, uma coisa gostosa. Sabe aquela mudança de vida? Um filho. Eu ia me tornar mãe. Uma mulher muito mais responsável. Agora precisava, né? Mas sabe, aquele entusiasmo inicial, assim, ele foi se dissipando, tudo por uma razão. Na verdade, eu não amava o meu marido. O homem que eu amava continuava sendo o outro. O meu cunhado. Nessas alturas, no entanto, eu já estava completamente resignada. Sabe, não tinha nenhuma esperança. Não tinha antes. Quando não tinha filho, era solteira. Imagina agora, né? Minha sorte é que morávamos um pouco longe. Eu tinha saído da casa da minha mãe para morar na casa da mãe dele e ficava um pouco distante, em outro bairro inclusive. Na época, quando eu engravidei, minha mãe insistiu para que ficássemos morando ali com ela. Até porque ela também não queria ficar sozinha, né? Mas meu marido não quis. O Reinaldo disse que não iria se sentir bem morando de favor ali na casa com a mãe. Preferia morar lá no quartinho que ele tinha, que a partir de agora seria nosso e do bebê, quando nascesse, do que, enfim, morar na casa da minha mãe. Ele tinha vergonha, era isso que ele falava. Só depois que a nossa filha completou 2 anos, é que fomos morar na nossa própria casa. Mesmo assim, de aluguel. De vez em quando, minha filha até posava ali na casa da minha irmã, para poder ficar brincando com os primos, enfim, e até porque ela adorava a minha filha. E foi justamente isso o que aconteceu naquele final de semana. Eu a deixei na sexta-feira à noite, ali na casa da Gleice, e fiquei de ir buscá-la no domingo à tarde. Lembro que almocei na casa da mãe e depois passei na minha irmã para buscar minha filha. Só que apenas o Gilson estava em casa. Assim que me recebeu à porta, ele já foi dando as notícias. E Lília, Gleice saiu agora há pouquinho com as crianças. Ela achou que você viria mais tarde, né? Aí, puxa vida, mas eu falei mais ou menos a hora que vim. Bom, tudo bem, você não quer entrar? Mas você não falou que ela vai demorar? Mas enfim, entrei. A gente ficou ali conversando. Ele quis saber do Reinaldo, meu marido, como estavam as coisas. Falei que estava tudo bem. Ele estava de plantão justamente naquele dia. Meu marido trabalhava como porteiro de um prédio no centro de Curitiba. E ficamos ali, conversando, até que, pelas tantas, ele me olhou assim e eu notei que ele estava pensando alguma coisa, como se estivesse me medindo. E aí, para minha surpresa, fez aquele comentário: nossa, mas é impressionante. Você tá tão parecido com a Gleice da época em que a gente começou a namorar. Sabe que olhando para você, parece que eu tô olhando para ela mais nova. Não ela de agora, né? Quando ela era bem novinha, assim, da tua idade.
talvez um pouco menos, eu fiquei completamente sem jeito. Porque foi o primeiro elogio, e eu julgo um elogio, dizer que eu era parecida com a minha irmã quando era mais jovem, até porque ele casou com ela. Mas ao mesmo tempo fiquei, porque repito, era a primeira coisa assim, levada para o lado mais romântico que ele me falava durante todo o tempo que a gente se conhecia. Ah, se ele soubesse o impacto que aquele comentário teve em mim. Parece até que fez reacender alguma coisa, aquele sentimento antigo, aquela coisa que eu sentia e já sentia há tanto tempo. O pior de tudo foi que no impulso, sem pensar nas consequências, eu acabei falando uma coisa de que me arrependi em seguidinha. Tem uma coisa que você não sabe. Eu era apaixonada por você naquela época. Tem cabimento. Era só a menina de 15 anos. Ele fez assim uma cara de surpresa. Até porque não devia desconfiar mesmo, né? E perguntou se eu estava falando sério. Claro que eu estou falando sério. Quando vocês começaram a namorar, você lembra que a primeira vez que você foi na nossa casa, foi de bicicleta procurar minha irmã? Eu nem sabia quem você era. Eu lembro sim. Tava você e uma amiga, se não me engano, né? Pois então. Quando você veio da segunda vez, você já veio perguntando para minha irmã. Ou seja, nem precisou perguntar, porque chegou com ela de mãozinha dada. Ah, não precisa gozar da minha cara também, né? Não tô gozando, achei tão bonitinho vocês dois entrarem assim, de mãozinha dada. Foi só ali que eu entendi que vocês estavam namorando. Porque a minha irmã nem pra contar. Meu Deus, eu consciente de que tinha contado aquilo, de que era apaixonada por ele, eu nunca tinha falado isso pra ninguém. E no fim, acabei aquilo justamente para ele. Ele falou que jamais poderia imaginar. E que sempre me achou uma garota assim muito linda. Até que, para minha surpresa, fez aquele comentário. Aliás, se eu soubesse disso que você está me falando agora, naquela época, sabe que eu teria esperado um pouco mais? Você ficar mais adulta para ficar com você? Olha, se eu já estava vermelha. Acho que comecei a mudar de cor depois daquilo. Devo ter ficado roxa, azul, amarela. Eu me senti tão fora. Na verdade, eu não acreditei que aquilo estivesse acontecendo. Imagine você ser apaixonada por um homem. Durante anos a fio, esse homem casar justamente com a tua irmã. Você amar esse homem por anos, em silêncio, sem ninguém saber. De repente, numa conversa assim, ocasional, o cara começa a falar tudo isso. Se bem que no fundo eu não acreditei mesmo, viu? Pensei, ele só pode estar brincando comigo, não é sério. Até porque o Gilson sempre foi um cara tão brincalhão. Daqui a pouco vai começar a rir da minha cara, quer ver? Se bem que o modo como ele me olhava não era de brincadeira. Tanto que me deixou em dúvida. Olha, por incrível que pareça, dei graças a Deus quando a minha irmã chegou com as crianças. E naturalmente a gente mudou de assunto, porque eu estava sem saber o que dizer e o que fazer. De qualquer modo, passou. Toda vez que eu olhava para ele, no entanto, mesmo a gente tendo mudado o assunto, eu me lembrava daquelas suas palavras, daqueles olhos grudados em mim, aquela cara de que não estava brincando, mas falando sério. E eu comecei a reparar, e depois daquela conversa,
ele me olhava ainda mais, parecia mesmo estar interessado. Na verdade, eu tremia a cada vez que ele olhava para mim. Só eu sei o quanto aquilo mexeu comigo. Não consegui pensar mais em outra coisa. Olha, depois desse dia, sempre que a gente via, ficava aquela coisa no ar, né? Até que um domingo, ele apareceu em casa, depois do almoço. Para minha surpresa, estava sozinho, não tinha criança, minha irmã também não estava, só ele. Normalmente ele aparecia com a Gleice e os meninos. Quando o vi ali, na porta, sozinho, até estranhei. Ele entrou e ficamos ali de conversa. Até que pelas tantas, assim que a minha filha foi lá fora brincar, ele acabou entrando de novo naquele assunto que tínhamos começado lá na sua casa. Sabe que eu ando pensando muito em você? Mais até do que devia, viu? Aquela conversa nossa lá, sei lá, mexeu comigo demais. Você tá brincando. Brincando? Pior que não, viu? O fato é que ele foi à minha casa e sozinho, ainda por cima, num horário que sabia que meu marido não estaria, e foi na minha casa de propósito. E eu digo isso porque, depois de dizer aquelas palavras, do nada, ele sentou ali no sofá, perto de mim, foi se aproximando, até que acarinhou meu rosto. E eu querendo, sabe, eu querendo fugir, ao mesmo tempo não. De repente, quando vi, nossas bocas estavam coladas. Eu estava beijando o homem cuja boca desejava beijar há muitos anos, antes de que ele se casasse com a minha irmã. Ele tomou a iniciativa, até porque percebeu a minha fragilidade, né? O pior foi eu ter dito para ele, naquele dia, quando ele me fez aquele elogio, que era parecido com a minha irmã, quando mais jovem, eu caí na besteira de falar que falei quando menina. Era apaixonada por ele. Foi o que bastou. Era uma coisa com a qual eu já tinha sonhado tanto. Sabe o que é desejar beijar um homem, sentir o seu cheiro de pertinho, passar essa vontade durante anos e anos e de repente estar acontecendo? Meu Deus, eu não era apaixonada por ele só quando criança ou quando adolescente. Eu continuava apaixonada por ele. Eu nunca tinha sentido nada por ninguém como o amor que sentia por ele. Mas era algo que eu jamais sonhava que pudesse acontecer. Quer dizer, sonhar eu sonhava, mas só também, né? Depois do beijo, ele ficou me olhando, sério. Depois me beijou de novo. Olha, eu acho que se a minha filha não estivesse brincando ali no quintal, a gente teria acabado até na cama. Mesmo assim foi por um triz. E de qualquer modo, acabou acontecendo alguns dias depois. E tudo aquilo que eu sentia por esse homem lá no passado voltou com força total. Na verdade, nunca deixei de amá-la. Acabei deixando aquele sentimento escondidinho lá num cantinho do coração, porque não tinha esperança de que fosse se realizar. Eu casada, ele casado com a minha irmã ainda por cima. Quando que eu pensei que isso pudesse acontecer, meu Deus? Nunca. Mas depois daquela conversa despretensiosa, aquela conversa bobinha lá na casa dele, tudo mudou entre nós. Marcamos de nos encontrarmos em algum outro lugar e tudo terminou do modo que eu sonhava e imaginava há muito tempo.
mesmo sabendo que era completamente errado, que eu estava fazendo tudo às avessas, não deu para resistir. E o fato é que passamos a viver um romance clandestino. E nós dois sabíamos que tinha de ser assim, escondido. Longe das vistas de todo mundo. Era o único modo de ficarmos juntos. Se tivesse outro, eu juro que escolheria, mas não tinha. E naquela altura do meu casamento, do casamento dele, da nossa vida, não tinha alternativa. Ou era daquele jeito bandido, escondido, ou não era de jeito nenhum. Mas o fato é que alguma coisa aconteceu. Na verdade, era uma coisa até que eu devia imaginar e deveria ter tido mais cuidado de evitar. Mas é que quando a gente está apaixonado, acaba fazendo loucuras e não tem aquele cuidado necessário para uma situação dessa, porque é uma situação perigosíssima. Nós dois casados. A mulher dele, minha irmã. E sempre tem uma vizinha do lado que vê mais do que deveria ver. E o pior é que ela viu só depois, muito tempo depois, é que eu descobri quem foi. Ela descobriu e contou tudo pro meu marido. Olha, foi o dia do meu pesadelo. Meu marido chegou em casa nervoso. Eu não sabia por que até então. Bravo, me acusando. Até que perguntou se era mesmo verdade que eu estava traindo. E justamente com meu cunhado. Olha, eu nunca fui pega tão de surpresa. E para ser sincera, estava tão cansada daquela situação, daquela necessidade de ficar me escondendo, que assim, sem pensar nas consequências, respondi apenas que era verdade. Que era assim, tudo verdade. Eu estava tendo um caso com o meu cunhado. Era verdade. E dali em diante, ele que fizesse o que quisesse. E ainda fui capaz de completar. Olha, já que você faz tanta questão de saber, Reinaldo, o Gilson sempre foi o amor da minha vida. Eu gosto dele desde que tinha 15 anos. Eu juro pra você, eu tentei esquecer, mas não consegui. Ele ficou branco. Ele ficou me olhando como se não estivesse acreditando. Quem sabe ele fosse imaginar que eu ia negar tudo. Pois além de confirmar, ainda confessei o meu amor. E foi então que ele teve a reação mais inesperada do mundo. Me forçou a entrar no carro, eu e a nossa filha fomos até a casa da minha mãe e uma vez lá ele ligou para Gleice, pediu que ela também fosse para lá com o Gilson. Só que não falou nada do que tinha acontecido. Imagine a nossa cara, minha e do Gilson, quando meu marido nos confrontou ali, diante de todo mundo. Ele foi lá, mas não contou. Ele queria que a gente admitisse, na frente de todo mundo. Eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo, mas tudo aquilo que eu tinha dito naquela nossa primeira discussão lá em casa, como a gente não conseguia nem falar, ele confirmou e me pediu para repetir as suas palavras. Eu confirmei, né? Já que tinha chegado àquele ponto, vi que não tinha mais como voltar atrás. Só que pro meu espanto, o Gilson tirou o corpo fora. Sempre que nos encontrávamos,
Ele fazia juras de amor. Dizia que tudo que ele mais queria na vida era se separar da minha irmã para ficar comigo, para sempre. Só que quando fomos confrontados, diante de toda a família, eu confirmei tudo e ele tirou o corpo fora. Olha, sinceramente, apesar de saber como os homens são, eu não acreditei quando ouvi ele negando. Não acreditei. Sabe aquele mesmo homem que me dizia as mesmas coisas que eu dizia para ele? Que me amava, que a situação era complicada, mas que o sonho dele era se separar da minha irmã para ficar comigo. Ele repetiu isso 10, 15 vezes. E agora ele na frente, que era o momento, ele negou. De modo que, da parte dele, como se diz, né? Ficou dito pelo não dito. Ele não confirmou, apesar de eu ter tomado a dianteira e dito que era tudo verdade. E por incrível que pareça, continuamos casados, eu e meu marido. Os dias foram passando e aos poucos, com o tempo, acabamos fazendo as pazes. O mesmo homem lá com a Gleice e o Gilson. Apesar da briga feia, imagine, reunir toda a família para contar uma traição. No fim, minha irmã e o marido dela acabaram se acertando. Eu fiquei morrendo de vergonha com toda essa história. Depois, ainda tive de escutar um monte da minha mãe. Ela ficou um dia todo falando no meu ouvido, me criticando, e eu tive de escutar. Me afastei do Gilson. Até porque ele retomou o casamento, né? E ele também, incrível, nunca mais me procurou. Dá para acreditar? Nunca mais me procurou. Deve ter sido o que ele prometeu lá para minha irmã, né? Mas até hoje, a Gleice não fala comigo. Evita até ir na casa da mãe, se souber que eu também estou lá. E caso eu chegue num ambiente em que ele está, ela simplesmente vai embora sem olhar na minha cara. A amizade de irmãs que havia entre nós simplesmente acabou. Já tentei pedir perdão, mas ela se recusa a me ouvir. Espero que o tempo abrande o coração dela, consiga fazer a Gleice pelo menos tentar me perdoar. Se bem que não tiro a razão dela não, viu? Mas não tiro mesmo. Se acontecesse comigo, acho que seria a mesma coisa. Só que eu tô dentro de mim, do meu corpo. Eu tô aqui com o meu coração que sentiu tudo durante anos, e eu posso entender o meu lado também, coisa que ela não pode. Não tô aqui pedindo perdão e dizendo que sou santa. Fiz uma besteira, fiz aquilo que não devia ter feito. Mas só eu sei o que tive de passar e o que tive de ajuda dele para dar esse passo. Pelo menos eu acho mais digno sentir uma coisa verdadeira e quando estiver diante de todo mundo, confirmar aquela coisa. Pior do que ele fez. Que tudo que dizia era por conta daquela coisinha que eu deixei escapar, viu? Que lá na minha infância, na minha adolescência, 14, 15 anos, eu gostava dele. Hoje, eu entendo como tudo aconteceu. Ele aproveitou aquela fraqueza minha, porque quem gosta de alguém durante muito tempo, um pouco continuou gostando, mesmo depois de muitos anos. Foi o que ele pensou. Quer saber? Vou tirar uma casquinha. Foi isso que ele fez. Tirou uma casquinha. Enquanto eu botei meu coração na mesa, contei tudo o que sentia e continuava sentindo, na verdade. Só o que eu queria era o perdão da minha irmã. Não quero mais me atravessar no caminho dela. Aliás, nunca quis. Basta o estrago que eu já fiz.
Mas resolvi tirar esse homem de vez do coração. E dessa vez é para sempre. Sei que errei, que pisei feio na bola e com uma pessoa que não merecia. Mas não tive culpa por amá-lo, por me apaixonar por ele. Simplesmente aconteceu, até porque a gente não manda no coração. Tenho lembrança de um beijo, de outro. Porque a lembrança sempre fica, embora a gente tente afastar. Só que, do tão pouco que aconteceu entre nós, mais de não sei quantos anos de amor, eu acho que foi pouco mesmo, viu? Foi muito pouquinho diante do amor que eu sempre senti por ele. E principalmente, muito menor do que o preço que estou pagando por aquilo que eu queria e sei, jamais terei.